Você já errou tentando acertar? Você já cometeu algo que a pessoa achou ruim, mesmo que você achava que estava fazendo algo bom? Como que nós podemos acertar, fazer o que é correto, fazer o bem em um mundo que relativizou tanto as coisas, aonde para alguns aquilo que é certo, para o outro é errado, e aquilo que é errado para alguns, para outros é o correto? Como que nós podemos entender e compreender? Deus, na sua maravilhosa graça e misericórdia, através do profeta Isaías, quer nos ensinar a fazer o bem. Nós precisamos aprender a fazer o bem, não no padrão do mundo, não olhando para um público A, o público B, o que eles acham certo, mas o que a palavra de Deus acha certo, como é certo fazer o bem no padrão de Deus. É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui. Seja bem-vindo, você está no Manual do Cristão. É uma alegria ter você aqui e poder compartilhar a palavra de Deus, os ensinamentos que essa palavra, se você colocar em prática os princípios dessa palavra, eles são infalíveis para qualquer área da sua vida. E nós estamos aqui quase que diariamente falando princípios poderosos da palavra de Deus. Isaías capítulo 1, 17 diz assim: aprendam a fazer o bem. Bom, se Deus está falando através de Isaías que nós precisamos aprender a fazer o bem, quer dizer que nós podemos não saber fazer o que é certo, não saber fazer o bem. Olha para a vida das crianças. As crianças nascem e ninguém ensina elas a falar, é meu, esse brinquedo é meu. Ninguém ensina as crianças, a ir lá e beliscar, bater, morder. Quantos bebês você conhece que já morderam, de repente o seu filho ou alguma outra criança e você viu ali ela chorando? As crianças, elas já nascem com esse instinto egoísta e nós precisamos ensinar a eles o que é certo, como fazer o bem, como eles devem ser amorosos, como eles devem ser gentis, como eles devem se comportar, como fazer o bem. E o Senhor, ele vai discorrer isso para nós adultos também. Talvez você nunca ouviu falar sobre isso que nós vamos discorrer aqui, mas o Senhor quer que você coloque isso em prática para nós vivermos no padrão de Deus. Qual é a minha base de certo ou errado? Vivemos um certo ou errado, nós precisamos compreender que muitas vezes dessa maneira de falar isso é certo, isso é errado, sem nós olharmos para a palavra de Deus, nós podemos estar pecando, nós podemos estar fazendo algum erro. Quando a gente faz algo por medo, faz algo por obrigação, geralmente estamos querendo fazer o que é certo, queremos fazer o bem, mas se tem medo no nosso coração ou se é por obrigação, já estamos fazendo errado. Porque Deus fala para nós não fazermos por medo, não fala para nós fazermos por interesses próprios, não fala para nós fazermos por obrigação, mas fala para nós fazermos por amor. Dois irmãos, eles estavam plantando, um era um agricultor e o outro era um pecuarista. E aí aquele irmão que era agricultor, ele foi lá, ele lavrou a terra, e ele foi lá e fez tudo que tinha, ele juntou nos seus celeiros, ele fez uma ótima colheita. Aquele que era o pecuarista, aquele que cuidava dos animais, aquele que estava ali cuidando de todas as coisas, ele vai e o primeiro fruto da terra, ele vai e ele entrega para Deus, como uma oferta, como primícia, por amor. Ele falou: Senhor, tudo isso que eu tenho, eu quero trazer das primícias do meu bem, eu quero entregar ao Senhor, por amor. O outro irmão, por obrigação, ou talvez por ver o seu irmão fazendo aquilo, ou o seu pai obrigando, falando: filho, você tem que ir lá, você tem que honrar o Senhor, você tem que dar as primícias. E aí aquele irmão, no final do tempo, de repente já tinha feito tudo o que queria com o dinheiro e falou: tá bom, vou levar isso aqui para o Senhor. Fez por obrigação. Eu estou falando de Caim e de Abel. Caim e Abel, eles fizeram algo que era
bom, né? Eles fizeram o bem, eles fizeram o certo, eles levaram uma oferta para o Senhor, eles fizeram aquilo que havia, né, uma ordenação de você consagrar ali as coisas primeiras ao Senhor. Adão e Eva, eu penso que já tinham aprendido com Deus e ali estavam ensinando os seus filhos a como entregar o primeiro ao Senhor. Só que Caim, ele deixa que a tristeza, a maldade, o medo penetre o seu coração. E Caim, ao invés de aprender a fazer o bem, como Deus falou para ele, Gênesis capítulo 4, Deus fala para Caim assim: Caim, o pecado está à porta e cabe a você. O que você quer fazer com o pecado? Você vai deixar ele entrar? Ou você vai falar, não, pecado, aqui você não tem lugar. Não, eu não vou matar o meu irmão. Não, eu não vou invejar o meu irmão. Se ali Deus está falando para ele assim, se você fizer o que é certo, você não vai ser aceito, você não vai ser recebido. Você e a sua oferta. Quando Deus, ele recebe a oferta de Abel, a palavra diz que ele recebeu Abel e a sua oferta. Quando nós estamos fazendo bem, Deus não recebe só aquilo que nós estamos fazendo, Deus nos recebe. E é isso que é importante a gente compreender. Se nós fazemos algo por obrigação, muitas vezes nós não temos o resultado que Deus espera que temos. Nós precisamos compreender isso aqui, fazer com amor, fazer com alegria, fazer com prazer. Foi isso que Abel fez. Ele fez com alegria, com prazer. Sabe outra pessoa que fez com obrigação? Jonas, quando ele ouve a palavra de Deus. Jonas, um profeta de Deus, ouve Deus falando assim, olha, eu preciso que você vá e leve uma mensagem à cidade de Nínive. Eu vou destruir aquela cidade porque eles não estão fazendo o bem. Jonas, ele se viu obrigado a fazer completar aquela missão. Mas ele falou, eu vou dar um jeito aqui, ver se eu consigo não fazer o bem que é para eu fazer. E Jonas, ao invés de ir para Nínive, ele escolhe ir para Tarsis, ele vai para o caminho oposto. Ele não obedece a Deus. Mas depois que ele viu as consequências da desobediência, de não fazer o bem, de não fazer aquilo que era certo aos olhos de Deus, aí Jonas se arrepende, ele vai a Nínive e aí ele começa a fazer o bem. Só que o que nós vemos no livro de Jonas, são 4 capítulos apenas, nós olhamos para Jonas e vemos que Jonas fez tudo por obrigação. Porque quando o povo de Nínive, ele se converte, quando aquele povo se arrepende, quando aquele povo geme, chora, jejua, ora ao Senhor para mudar aquele decreto, para mudar aquela profecia que estava vindo de Jonas, sabe o que Jonas faz? Jonas fica triste, fala, Deus, não foi isso que eu falei para o Senhor? Que o Senhor ia se arrepender, que o Senhor não ia destruir ninguém, que eu ia falar, eles iam se arrepender. Deus, ele estava tendo misericórdia daquele povo que não sabia distinguir a mão direita da mão esquerda. Ele não sabia o que eles estavam praticando. Havia muitas pessoas inocentes ali e Deus conhece o coração das pessoas. Muitas vezes nós deixamos de fazer o bem porque nós olhamos para uma pessoa e julgamos. Essa pessoa não precisa, essa pessoa é rica ou essa pessoa é uma preguiçosa, olha só, ela podia estar trabalhando, ela podia estar fazendo isso, fazendo aquilo. Muitas vezes nós julgamos as pessoas por aquilo que nossos olhos veem, mas Deus nos ensina na sua palavra a olhar para as pessoas como Ele olha. Você já experimentou perguntar para Deus, Deus, como o Senhor vê essa pessoa? Deus, como que o Senhor vê essa pessoa? E Deus vai mostrar de uma forma tão linda, porque Deus vê o coração. Deus sabe o caminho que aquela pessoa já trilhou. Deus sabe as feridas que ela já foi ferida no caminho. Deus sabe a área que precisa curar aquela pessoa. Sabe, muitas vezes nós
Se ignorarmos a voz do Espírito Santo, nós vamos estar impedindo Deus de fazer o bem através de nós, por causa do julgamento, por causa de olhar para uma pessoa e falar que essa pessoa precisa ou essa pessoa não precisa. Seja sensível à voz do Espírito Santo, seja sensível àquilo que o Espírito Santo está falando e você vai ser surpreendido. É tão gostoso, é tão lindo quando você obedece. Sabe, mesmo quando parece que é uma loucura da sua cabeça, você pode ir lá e você pode fazer o bem sem olhar, sem se importar. Outro dia eu estava com a minha esposa no restaurante e nós estávamos almoçando e quando eu fui, a primeira garfada ali que eu fui dar, eu senti assim no meu espírito, veio uma impressão, cozinheiro. E aí eu sabia que era Deus e fiquei quietinho, continuei almoçando. E aí o Espírito Santo falou assim, o cozinheiro, ele tem um filho e ele precisa de oração. E eu fiquei pensando, poxa vida, Deus, um restaurante tão grande, quantos cozinheiros deve ter nesse restaurante? Como que eu vou chegar lá e, não sei, vou entrar na cozinha, vou chamar, quem é o cozinheiro? Como que o Senhor quer que eu faça? E aquilo ficou me perturbando ali, e nós precisávamos ir numa farmácia que era ao lado do restaurante, e a minha esposa foi comigo, e a hora que eu fui entrar no carro, eu falei para ela, amor, desde a hora que eu sentei para almoçar com você, Deus tem falado para mim ir lá orar pelo cozinheiro. E eu tô lutando aqui, tô achando que é coisa da minha cabeça, mas eu prefiro errar tentando acertar do que ser Deus e eu não ir lá falar com esse cozinheiro. E aí o Senhor me deu a estratégia, eu cheguei lá, entrei no restaurante novamente, uma garçonete estava bem próximo da cozinha e eu perguntei para ela, o cozinheiro está aí? E ela falou, sim, tá aqui. Eu falei, você pode chamar ele para mim, por favor? E ela chamou. E aí quando ele veio todo assustado, porque um cozinheiro quando chega, um cliente, talvez ele pensou assim, poxa, o que eu fiz de errado, o que eu vou receber aqui de reclamação? E eu perguntei o nome dele, ele me falou, e eu falei assim, olha, eu sou um servo de Deus, e eu tive uma impressão que o senhor tem um filho, o senhor tem filhos? E ele falou, tenho 2, falou o filho, a filha. Falei, eu vi que eu tive uma impressão que o senhor está precisando de uma oração. O senhor gostaria que eu orasse por você? Tem algo específico que o senhor quer que eu ore? Aquele homem, para resumir a história, ele estava desviado. A sua esposa, uma serva de Deus, servindo na casa do Senhor. O seu filho, um servo de Deus, servindo na casa do Senhor. Mas a sua filha já estava se desviando porque via no modelo do pai e reprovava o pai. E estava saindo da igreja, assim como o pai também saiu da igreja. E naquele dia que eu orei ali, o Espírito Santo falou com ele. E eu creio que hoje ele já está firme de volta nos caminhos do Senhor. Sabe, nós podemos fazer o bem sem olhar para quem e ficar feliz. Ao contrário de Jonas, que ficou triste aqui quando ele viu as pessoas vindo para Deus, nós precisamos ter essa alegria de quando ver as pessoas vindo para Deus, nós temos a alegria. Sabe, quando as pessoas voltam, elas precisam de Jesus e elas precisam de um modelo. Nós precisamos ser esse modelo de amar as pessoas, de fazer o bem para as pessoas como Jesus faz. Quando nós ensinamos algo, nós não podemos somente ensinar aqui pela palavra, nós precisamos ensinar com a nossa vida, praticando, fazendo aquilo que é certo. Se Deus está falando assim, se te pedirem, te obrigarem a andar com 1 milha, vá com ele 2. O que isso acontece? Quando nós podemos fazer o bem, não faça só o necessário, faça a mais do que o necessário. Sabe, muitas vezes nós podemos fazer o bem, nós podemos olhar
tem uma pessoa que é mais velha, ou está com uma criança de colo, ou está com uma necessidade especial, e você está sentado ali, você pode levantar e dar o seu lugar para ela. São atitudes simples de fazer o bem por amor, por alegria. Você pode ir num banheiro público e você olhar lá e ver que aquele banheiro está sujo, está com a pia molhada e ninguém está ali naquele banheiro, mas você está e o Espírito Santo que está dentro de você também está. Você pode secar a pia, você pode juntar um papel do chão, não vai cair a sua mão de juntar um papel do chão, de secar uma pia. Sabe, muitas vezes nós podemos fazer atos simples, mas que são tão poderosos, que podem ministrar no nosso coração e no coração de outras pessoas. Aprenda a fazer o bem, aprenda a fazer o bem. Olha o que a palavra do Senhor diz lá em Filipenses, no capítulo 2, no verso 14. Ele diz assim, ó, Filipenses, capítulo 2, no verso 14. E no verso 15, façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Sabe, nós precisamos fazer tudo sem murmurar, sem ficar reclamando, sem ficar achando um culpado. Sabe, nós precisamos compreender isso. Tito fala no capítulo 3, lembrem a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem ninguém, não fofoquem, não falem mal de ninguém. Sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre a verdadeira mansidão para com todos os homens. Com todos, não é para nós escolhermos, não é para nós falarmos para essa pessoa eu vou fazer o bem, para essa eu não vou fazer, essa não precisa. Espírito Santo, eu estou aqui para que o Senhor possa me usar da maneira que o Senhor quiser, da forma que o Senhor quiser, aonde o Senhor quiser. É dessa maneira que o Espírito Santo quer nos conduzir a fazer o bem. Nós só podemos fazer o bem se nós fizermos no padrão de Deus, porque o padrão dos homens, muitas vezes, ele é contaminado, muitas vezes o padrão do homem, ele faz acepção de pessoas, mas nós que somos os que servem a Cristo, que servem a Deus, nós fazemos o bem por aquilo que é certo, aquilo que é correto, por amor, e não porque as pessoas merecem. No modelo de Jesus, aqui nós aprendemos a praticar o que é bom, o que é certo, não com base no que a pessoa fez. Ah, ela fez isso para mim, então eu vou fazer isso de volta para ela. Não, nós fazemos o bem para as pessoas, porque Deus nos mostrou aqui como nós devemos agir, como nós devemos fazer. Fecha teus olhos. Espírito Santo de Deus, toca nessa pessoa que chegou até aqui, até esse momento, para que ela aprenda a fazer o bem da tua maneira, no padrão da tua palavra. Senhor, eu oro e abençoo essa pessoa para que ela prospere em todas as áreas da sua vida e ela possa ser generosa, possa ser uma bênção em toda e qualquer ocasião, conforme a tua palavra diz em 2 Coríntios, no capítulo 9, no versos 10, Senhor Deus, e 11, Senhor. Pai, o Senhor diz que o Senhor dá pão ao que tem fome e semente ao que semeia, e o Senhor enriquece, Pai, essa pessoa de todas as maneiras para que ela possa ser generosa em toda e qualquer ocasião. Senhor, eu abençoo essa pessoa em nome de Jesus. Amém? Se você recebe essa oração, coloque o seu amém aqui, coloque uma mãozinha, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas sejam salvas e abençoadas em nome de Jesus.